Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Copiando Jesus, nosso podcast toda quarta-feira. Agora não é nessa mesa, né, mas nesse sofá abençoado, essa poltrona abençoada, onde a gente sempre para conversar sobre algum tema específico, mas todos eles apontam para o mesmo lugar. Eu e você mais parecidos com Jesus. Esse é o movimento, é o nosso movimento Jesus Cop, é onde a gente prega junto essa palavra. Você é uma cópia de Jesus. E a nossa promessa é que tudo que a gente faz aqui tem esse objetivo: deixar você mais parecido com Jesus ou também te dar condições de formar Cristo nas pessoas que estão ao seu redor. Beleza? Hoje nós vamos ter um papo maravilhoso sobre um assunto fundamental da nossa fé, da nossa caminhada, e eu quero muito te desafiar. Então, eu queria só te fazer um pedido. Se você ainda não é inscrito no canal, você pode parar rapidinho, se inscrever aqui no canal do Jesus Cop para que você receba tudo que a gente está produzindo e também você nos ajude a chegar ainda mais longe com essa mensagem. Fechou? Vambora? Podcast de hoje. Se você lidera um ministério, uma igreja, tem algum projeto cristão, vale a pena você conhecer a Reveste. A missão dessa marca é clara, é desenvolver produtos com propósito, excelência e dedicação, ajudando a transformar ideias em realidade. Seja assim, camisetas, uniformes, kit de evento, qualquer outro material, a Reveste é especialista em tirar sonhos do papel. Um dos grandes diferenciais é o time de designers que está pronto para criar junto com você, pensando em cada detalhe para que o resultado final represente exatamente aquilo que Deus colocou no seu coração. Tem mais, a Reveste não trabalha com pedido mínimo, o que facilita muito para projetos pequenos quanto para grandes demandas. E o outro ponto que faz tudo isso ainda mais especial é que parte dos lucros é destinada a missões. Ou seja, além de desenvolver produtos, você também participa de algo muito maior. Aqui no Jesus Cop, a Reveste já é uma parceira de caminhada. Eles têm desenvolvido nossas camisetas, uniformes, kits de conferencista, brindes lá do Clube da Val e até presentes para preletores dos nossos eventos. É uma parceria que tem somado muito e que a gente confia para indicar. Se você precisa de alguém que une propósito, excelência e ainda investe no reino, a Reveste é uma escolha certeira. Maicon Barroco, como é que você tá? Bom ou não? Beleza? Obrigado, você tá aqui. Para você que não conhece, Maicon é um dos presbíteros aqui da família Jesus Cop e também é o diretor da Jesus Cop School, ao lado da Vivian Barroco, e já trabalhou muitos anos de plantação, como plantador de igreja, como missionário no sertão, e desenvolveu um trabalho maravilhoso e tem gastado a sua vida, né, nesse treinamento, nessa obra do evangelista. E eu tô até com alguns livros do Maicon aqui, muito interessantes. Por exemplo, Conversas que Levam ao Evangelho. Então ele escreveu um livro sobre pontes, 30 conversas que podem ser aberturas ao evangelho. Mas eu queria começar perguntando, Maicon, nós estamos num período agora, como igreja brasileira, de frutos daquilo que, né, foi plantado, orado, né, e nesse crescimento, né? Mas eu tô sentindo, e aí eu queria saber se você sente o mesmo, que há um perigo muito grande nesse momento que nós estamos, de multidões, de maioria, né? De maioria no sentido, por exemplo, você vai assistir a seleção, né? E nas entrevistas sempre alguém fala, não, eu quero agradecer aqui a Jesus e tal, e aí ele vai se declarar evangélico e tal. Então, assim, há uma representatividade enorme, mas eu tenho a impressão que com isso, cada vez parece que precisa menos evangelizar, né? Porque a impressão, poxa, agora é manter isso daqui, né? Porque nós já dominamos, né? Você sente isso? Que há um grande perigo nesse momento que nós estamos vivendo? Sinto que parece que popularizou muito, né? Então a gente hoje já tem, por exemplo, a gente tem hoje os evangélicos não praticantes. Cara. Né? A gente chegou nesse patamar hoje, né? E esses dias eu estava justamente pensando, né, sobre isso. Inclusive, estava tendo uma conversa com um rapaz no mercado e o rapaz falando. E na conversa com ele ali, eu achei que ele era um
cristão evangélico, de acordo com a conversa dele, Com a e tudo e linguagem. tal, e isso aí. Aí eu perguntei para ele, falei assim, você tem, né, frequentado alguma congregação aqui na cidade e tal? Ele falou assim, não, na verdade eu não sou evangélico. E tipo assim, ele tinha um linguajar Interessante, hein? ele tinha alguns conceitos sobre, e tudo indicava que realmente ele era. Uau. E depois ele foi falando que ele era de uma outra, né, religião e tudo e tal. E ele falou assim: na verdade eu nem acredito muito nisso que vocês creem. Então, assim, Então você está dizendo que a linguagem evangélica está começando a se tornar uma linguagem meio brasileira, né? sim, tá amarrado no nome de Jesus, entendeu? Então, assim, Misericórdia. misericórdia, tá repreendido, né? Que são coisas, mas isso está se tornando cultural, né? Só da gente pensar que há 50 anos atrás éramos 3% de cristãos evangélicos. E hoje já passamos ali de 35 a 40, né, por cento de cristãos evangélicos no Brasil, né? Então hoje a gente vê os jogadores, né, a gente vê isso muito, né, o linguajar deles ontem mesmo a gente estava assistindo, né, uma entrevista do jogador falando e tudo, daqui a pouco ele fala sobre energia positiva. Exato. Então, assim, existe um sincretismo que aparenta ser, mas não é. Então, é um grande, né, perigo, porque a pessoa, ela acha que foi evangelizada por alguma conversa, mas ela não compreendeu o evangelho. Então, isso é um perigo grande que a gente está se correndo hoje. É porque a gente pode estar num lugar iludido, né? De tipo assim, cara, pô, estamos tendo sucesso. Pô, tá dando certo, né? E baixar a guarda e começar, então, um trabalho contrário, que é de declínio, que a gente assistiu à Europa, a gente sabe da história da Europa, do que aconteceu, a gente está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? De uma acomodação geral, de, cara, deu certo, né? E aí, a próxima geração vindo cada vez mais fria, né? E a gente tem falado muito sobre isso. Agora, você escreveu esses 3 livros sobre evangelismo, né? Então, esse aqui, bem direto, né? Guia prático para evangelização, o evangelho e a vida comum e conversas que levam ao evangelho. E você me disse em off que você tem, são 2 tipos de pessoas, né? Você tem a pessoa que sabe o evangelho, mas, sabe, conceitos teológicos e tal, mas não tem conexão para sentar com a pessoa e pregar o evangelho, e pessoas que têm muita conexão, têm facilidade de conectar, mas não sabem o evangelho. Eu queria começar perguntando, de que maneira você descreveria esse evangelho que a gente prega no evangelismo? Sim. Geralmente, os evangelismos, eles são aplicados na vida comum, né? Inclusive, eu escrevi o primeiro livro, né, o Guia Prático, foi justamente em algo que estava já no meu coração, e escrevi alguns artigos sobre isso. Tá. Mas eu fui numa igreja nos Estados Unidos, eu fui pregar, e no final, quando eu acabei de falar, eu falei sobre evangelismo, e eu peguei o método ali de Jesus de fazer evangelismo e fui falando sobre isso. E o pastor falou para mim que esse negócio ele tinha caducado, o evangelismo ele tinha caducado. O pastor falou para você? Falou que o evangelismo não é pessoal, sabe? De encontrar com pessoas. Por que ele falou isso? Ele falou isso, né, em detrimento da internet. Então ele falou, cara, hoje é melhor a gente gastar força em gravar uma mensagem e postar ela e é o suficiente. E não mais encontrar com pessoas e perder essa conexão com pessoas. E eu falei para ele, eu não concordo com você, eu concordo em partes, que a gente tem que usar a internet, também, né? Mas a gente não pode perder essa sensibilidade de, na nossa vida ali ordinária, encontrar com pessoas e anunciar o evangelho, né? E eu falei, ele falou assim, tá, eu entendo, mas eu acho que a estratégia tem que ser outra. E eu voltei para o Brasil, e eu passei em várias igrejas e vi que o zelo evangelístico ele foi diminuindo. Então, eu vi que algumas igrejas não fazem mais aqueles eventos também. A gente sabe que não é somente isso, mas a gente marcava evangelismos. Antigamente tinha aquelas cruzadas evangelísticas, né? Então eu vi que foi se perdendo isso, mas as pessoas diminuíram a ponto de nem utilizar na sua vida comum.
achando que isso era somente para quem tem cargos eclesiásticos, ou pastor, ou evangelista, ou alguém ali, mas não elas. E elas passaram, assim, né, a terceirizar isso, né? Eu oferto, eu dizimo, o pastor tem que fazer isso. E Ou eu trago no... Eu vou convidar para vir no culto, né? isso Vão lá aí. na igreja comigo? Lógico que é uma coisa legal e ajuda, mas tem um passo além, né? Tem um passo além. E essa percepção. Aí eu comecei a identificar que tinha essa ausência, bem assim forte, e depois eu também percebi o que as pessoas elas sentiam quanto a isso. Porque não era só eu criticar que não tinha evangelismo, mas o porquê que não tinha. E eu comecei a compreender, através de conversas, que as pessoas elas tinham medo. Michael, eu tenho muito medo. O que a pessoa ela vai pensar sobre isso? Ok. Entendeu? O que ela vai o que ela vai falar quando eu aplicar o evangelho ou quando eu falar o evangelho? E eu vi que tinha barreiras ali, tinha medos, e eu vi que todos aqueles eu também tinha, mas eu tinha que romper eles. Sim. Eu tive que quebrar cada um deles. Então, eu escrevi um livro justamente falando de como a gente pode quebrar o medo. Ok. O guia prático. Isso. Ok. O guia prático eu Coloca falo aqui. sobre alguns personagens bíblicos e como que eles quebraram isso e como que eu também quebrei isso. Muito bom. E como nós podemos aplicar o evangelho em todas as camadas, em todos os lugares. Então, o primeiro livro foi falando sobre coração. Tá. E depois, o segundo livro... Mas deixa eu te fazer uma pergunta dentro Sim. disso, assim. Qual que você acha que é um caminho para... Porque você tá falando é muito real. Então imagina, ó, eu tô aqui, eu faço uma live praticamente todo dia de manhã, né? E aí eu gravo 2, 3 podcasts por semana. E aí eu prego uma vez por semana quase. E tal. Então, assim, eu tô envolvido com isso. Agora, sentar com alguém para pregar o evangelho olhando no olho da pessoa é um outro tipo de desafio. Sim. Então, falar para 5.000 pessoas numa plataforma é uma coisa, tem dons específicos envolvidos, mas, cara, pregar o evangelho para aquele que não crê ainda é desafiador. Sim. Né? Então, eu queria te fazer essa pergunta, assim, quais são passos práticos para alguém que está nos ouvindo vencer esse medo de compartilhar sua fé num a um ali, no olho no olho? Sim. A gente tem geralmente a ideia do que nós vamos chegar a uma pessoa e de prontidão a gente já vai pregar o evangelho. Tá. Então, isso, a não ser se o Espírito Santo te falar para você fazer isso, ou te constranger a fazer isso, no bom sentido, né, o constranger. Cara, eu sempre olho para a maneira com que Jesus ele fazia. Tá. Jesus ele vai chegar no poço ali, né, em João capítulo 4, e ele vai começar uma conversa. Não é? Então, às vezes, você está com uma pessoa, por exemplo, você está com uma pessoa, vou dar um exemplo, né, um muçulmano. Ok. Aí você tá lá e você quer levar o evangelho, aquilo que você crê. Então, eu creio que um dos métodos melhores que tem de fazer isso é você perguntar para ele, cara, naquilo que você crê, o que você entende acerca de salvação? Ok. Então, ele vai te falar sobre isso e você fala assim, eu posso falar o que a gente crê? Então, é uma evangelização ao contrário. Entendi. É uma maneira de você aplicar o evangelho através de perguntas. Aí vai algo que pra gente é princípio. Eu não chego numa conversa como se eu fosse o professor dele. Eu chego como se fosse ali um aluno. Eu quero ouvir ele, sabe? Eu quero ouvir dele. Isso aí a gente fala de conectar. Eu vou me conectar com ele. E quando você chega de uma forma mais por cima, você chega como se fosse alguém, né, arrogante, entendeu? E isso você já pode fechar o coração ali da pessoa. Então você pode usar isso para todas as outras, né, outras ideias, né, por religiões, ideologias, sabe? Um ateu mesmo. Interessante. Então você pergunta o que ele pensa e você está respeitando ele. Porque se chegar para um ateu e falar, cara, eu conheço você, eu sei que você não crê em Deus, na existência de Deus. Como que um ateu vê a esperança, né? O que é a visão de futuro de um ateu? Aí você ouvir ele, fala, posso compartilhar como que a gente vê? Tal, interessante. Isso aí. Você vai encontrar um budista, por exemplo, você vai perguntar, cara, como que você vê a ética moral?
E eles são bons de falar sobre isso. Então, eles vão falar o que eles pensam. Você fala assim, cara, sabia que Jesus, aqui nesse ponto, ele ensinava sobre isso? Ainda mais. Uhum. Jesus ele vai usar um sermão ali, Mateus 5, para poder nos ensinar algumas coisas, e você aplica o sermão do monte numa conversa com ele. Muito bom. Ele vai começar a se interessar, porque ele vai ver que o evangelho não é somente frases soltas que as pessoas soltam. Sim. Então, ele vai compreender a essência disso, ele vai começar a se interessar sobre aquele assunto. Tá bom. Então, para mim, uma das estratégias mais certeiras que tem é você se conectar com as pessoas, ouvir as pessoas e revelar Cristo a elas. É. Então, é um processo, né? Primeiro você vai conectar, depois você vai, né, escutar ela, né, fazendo, né, a conexão ali, e depois você vai revelar Cristo a ela em todas as brechas e caminhos que for dando ali a conversa. Eu percebo que a coisa mais poderosa, na verdade, é com quem você convive e conhece, né? Então a gente fala muito do evangelismo, quando a gente pensa, vamos fazer um evangelismo, a gente pensa muito sobre, vamos ali na frente das baladas e tal, e abordar as pessoas, vamos no carnaval e abordar as pessoas e tal. Isso é um tipo de evangelismo Sim. importante. Mas, de fato, quando você faz uma pesquisa, a maioria das pessoas se entregaram a vida para Jesus através de um amigo, né? Então, pô, um cara que trabalhava comigo, me convidou, pô, uma tia minha, quando eu era adolescente, me levou, pô, um primo meu, eu vi a transformação de um irmão. Então, assim, era sempre alguém próximo, né, que tinha bastante convívio, até porque, né, uma vez eu vi alguém dando esse exemplo. Imagina que eu vejo alguém pela primeira vez e fala assim, cara, tô vendendo meu carro, quer comprar? E mesmo que seja um preço bom, você tá precisando, você tem o dinheiro, você fica assim, cara, será que eu posso confiar nesse cara? Será que não bateu e tal? Não sei o quê. Agora, quando você tá com o dinheiro e tal, e você quer comprar um carro, e um amigo chega, e você sabe o quão zeloso ele é com o carro dele, ou quer comprar meu carro? Você fala, poxa, cara, legal, você é o cara que eu confio, entendeu? Em comprar. Diferente. É diferente. Aí eu fico imaginando, tipo assim, cara, quer entregar sua vida pra Jesus? Alguém, tipo, aleatório. É claro que tem uma ação do Espírito Santo e tal, que faz, e muitas pessoas se converteram assim, mas de fato, né, é mais eficiente a pessoa que tá perto, né? Porque aí você tem mensagem e vida associada, né? Sim. Poxa, eu tô direto com esse cara. Realmente ele é diferente, né? Ele faz sentido o que ele tá falando e a vida dele faz sentido e tal. Sim. Então, é a gente despertar para esse evangelismo. Escola, faculdade, trabalho, rua, né? Da nossa rua, nossos vizinhos, né? Eu acho que isso é muito poderoso, né? Uma coisa interessante também, dentro do que a gente, né, está falando, geralmente as pessoas elas têm medo também, Douglas, porque elas não conhecem o conteúdo. Opa, ok. Então, eu lembro quando eu ia apresentar trabalho, né, em faculdade, quando eu não Verdade. conseguia estudar o conteúdo, Ai, cara, a gente gagueja, a gente fica com nervoso. Agora, quando você domina o conteúdo, é natural. Você consegue apresentar 2 horas, 3 horas, 4 horas ali. Então, a ausência de conteúdo, muito ela bom. te deixa com medo. Interessante. Quando eu conheci Jesus, olha que coisa interessante. Cara, um pastor, o que estava, né, cuidando lá da gente, ele falou assim, Michael, o que você tem dúvida? Aí eu falei com ele assim, cara, a minha dúvida é, muitos amigos meus se convertem ao Senhor e eles não ficam, daqui a pouco eles desviam. Ok. Eu não quero isso, eu quero continuar a caminhada, sabe? Eu sei o que é a vida lá e eu conheci Jesus. E falou, Michael, o segredo disso é você pregar o evangelho. E eu falei, cara, o segredo é esse? É. Então, Douglas, eu comecei a fazer isso desesperadamente, né? O outro podcast eu contei. Eu pagava 1 hora para os meninos que jogavam, né, videogame lá, para que eles pudessem ouvir uns 15 minutos do que eu tinha para poder falar. Então eu chegava lá, eles jogavam, né, Lan House, e eu chegava lá e falava assim, gente, ó, eu vou pagar 1 hora para cada um, mas eu tenho só um pouquinho para poder falar com vocês algo. E os meninos falam assim, fala lá, crente, Bora! fala lá a Bíblia, me zoando, e eu em 15 minutos pregava ali para eles. Aí aconteceu que eu via que para pregar o evangelho, eu tinha que estudar. Ok. Não era só lá chegar e pregar. Bom. E outra coisa, eu tinha que orar. É. Então eu comecei a orar muito, estudar muito. E isso foi me dando, né, confiança e ao mesmo tempo raízes em Deus. Sabe, eu comecei a encontrar com pessoas que eu evangelizava e que me chamava para poder ir para festas e baladas, agora já não chamava mais. Por quê? Porque eu tinha pregado o evangelho para ela.
Então, o meu círculo começou a ser os meus amigos que eram terríveis, começavam, né, a procurar e falar: Maico, cara, eu não estou muito bem. Ou então, Maico, a minha mãe ela está doente, ora por ela. Então, quanto mais eu estudava e quanto mais eu conhecia Deus, quanto mais eu aproximava através de uma vida íntima ali com Ele, mais raízes eu criava em Deus. Agora, mas qual era, o que estava na sua cabeça, assim, no seu coração, para você sair evangelizando? Tipo assim, o que te movia? Porque tem muita gente que se converte, entrega a vida a Jesus e não tem esse ímpeto, Sim. né? Ele quer, talvez, tipo assim, não, eu preciso andar em santidade, eu quero, ler mais minha Bíblia, eu quero agora ter uma família e tal. Mas um dos seus ímpetos foi, eu preciso compartilhar para onde eu pagar para alguém ouvir o evangelho e tal. O que estava no seu coração, assim? O que movia? Então, começou a ser muito forte quando eu compreendi o Evangelho, né? Ah, Depois a gente pode até falar mais sobre isso. Mas eu vi que o Evangelho, ele é, assim, uma resposta para todas as carências humanas. ok. Então eu percebi assim, eu falei, cara, se o Evangelho ele me alcançou, se ele transformou a minha vida, se ele é a maior necessidade do mundo hoje, ela precisa ser a minha maior, o meu maior, né, dever, Ok. entendeu? Por responsabilidade. Eu comecei estudando Paulo, né? Então, quando eu conheci o Senhor, eu comecei estudando Paulo. E eu via que Paulo tinha essa paixão em pregar o Evangelho, né? A ponto, né, de falar, ai de mim se eu Se eu não não pregar o Evangelho. Então, Paulo, ele era um eterno devedor da graça de Deus. Ele sabia o momento em que Deus alcançou ele, que tirou ele do caminho onde que ele estava, a maneira com que o evangelho transformou a vida dele, a ponto de Paulo falar assim, cara, eu me esforço em pregar o evangelho onde não foi pregado ainda, para não lançar em fundamento alheio. Paulo queria chegar à Espanha de qualquer forma, porque ele acreditava que era o último lugar a ser ali, em caso, alcançado. Então, ele tinha esse desejo, esse ímpeto no coração. Uma das partes de Paulo que mais mexe ali comigo é em Atos, no capítulo 20, quando ele está indo em direção a Jerusalém, ele saindo de, se eu não me engano, né, Mileto, em sentido, né, Jerusalém. No versículo 23, o Espírito Santo fala assim, Paulo, o que te espera de cidade são prisões e açoites. Então, cara, o Espírito Santo está falando, Paulo, você está indo pregando o evangelho por aí, mas o que te espera de cidade são açoites e prisões. Cara, e o que fez Paulo, né, continuar? No versículo próximo, ele fala, em nada eu tenho preciosa a minha própria vida, a não ser cumprir a minha carreira, mediante o evangelho que eu recebi da graça de Jesus Cristo. Então, Paulo, ele está dando uma resposta que o evangelho que alcançou a vida dele agora precisa alcançar outros. E eu tinha esse mesmo pensamento, até hoje eu tenho. Sim. Cara, se Jesus ele me salvou, não foi simplesmente para eu ser um crente bonitinho de domingo à noite. Se esse evangelho ele me salvou, é para que eu possa cooperar para que outros sejam salvos também. Muito bom. Se eu fui curado um dia, cara, existe um propósito nisso. E o propósito também, né, está em cooperar para que outros sejam, né, curados. Né? Eu fui liberto, eu preciso cooperar para que outros também sejam. Então, esse senso, ao mesmo tempo, de dívida, é o que vai motivar o meu coração a falar para o máximo de pessoas, né, possível. Cara, isso é muito doido, porque eu fico vendo, né, esses dias a Luísa tava atrás de mim lá, aquela... Pai, eu preciso de uma ideia, eu comprar um presente pra uma amiga, né? A melhor amiga dela, assim, ia fazer aniversário, e eu preciso e tal. E aí ela até falou assim uma hora, nossa, eu sei que ela quer tal coisa, mas era uma coisa caríssima, né? E eu sei que a Lu tava juntando um dinheiro, fazia tempo pra uma viagem que ela vai fazer de intercâmbio e tal. E aí ela falou, não, acho que eu vou pegar todo o meu dinheiro e vou comprar, sabe? Eu falei, mas filha, você não tá juntando pra tal coisa? Ela, não, cara, mas é a minha melhor amiga, eu quero... E eu vendo isso, assim, que o desejo natural do amor, né, é fazer o desejo do outro, né? E se a gente perguntasse, né, ô Jesus, o que você quer de presente? Ele diria, seu vizinho. Sim. O cara que senta do seu lado aí, ele tá indo pro inferno, cara. Seus primos, sua tia, né? O que você quer de presente, Jesus? Entendeu? Mas, poxa, Jesus, vai custar, tenho vergonha. Só que é o amor que vai pulando todas essas barreiras, né? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu vejo, Michael, é que nós estamos
cada vez com cristãos mais imaturos. E um dos motivos é ter tirado o evangelismo e discipulado. Porque é o que você falou, quando eu fui pregar o evangelho, eu percebi, eu tenho que orar. Quando eu fui pregar o evangelho, eu percebi, eu tenho que estudar. E quando a gente tira isso, a gente tira da pessoa essa responsabilidade de ir além, né? Eu comparo muito com ter filhos, né? Quando você não tem filhos, você tá ali, não, salário tá bom. Ô, mano, você vai fazer isso aí, você vai ser mandado embora. Ah, mas você foi mandado embora, arruma outro emprego. Quando o cara tem filho, 1, 2, ele, meu irmão, não posso ser mandado embora, não. Cara, como é que eu faço pra ganhar mais? E tal. Aumenta a nossa responsabilidade, o nosso estudar, o nosso trabalhar. Por quê? Porque agora eu sou pai, né? E aí eu sinto isso, cara, que parece que tem o cristão não passa de uma maturidade se ele não se envolver na missão de Deus. Sim. Então nós precisamos devolver essa galera. Você que está nos ouvindo, você precisa ser devolvido à missão de Deus. A responsabilidade de ganhar uma nação para Jesus é nossa, não é do pastor. Não. É de cada discípulo de Jesus. Agora, a continuação do guia prático é conversas que levam ao evangelho. Conversas que levam. Ó, todos os livros estão na loja do Desascope. Se você quiser pedir por lá, vou deixar o link aqui na descrição. E até se você quiser os 3, a gente vai fazer uma condição especial para você levar os 3, tá? Mas deixa eu falar para você um pouquinho do Conversas que levam ao evangelho, porque eu achei genial o livro. Por quê? Porque além de falar um pouco, né, um guia prático sobre evangelismo, o Maico colocou aqui 30 pontes para uma conversa que leva ao evangelho. Então é até as 30 pontes mais comuns, né? Então, por exemplo, ele vai colocar a frase que a pessoa falaria, né? E como que aquilo ali pode ser uma ponte para uma conversa. Então, veja se você não ouviu de alguém isso. Por exemplo, estou ansioso o tempo inteiro. Cara, essa é a frase que a gente vai mais ouvir em qualquer conversa que seja um pouquinho mais profunda com a pessoa. Eu não aguento mais. Eu me sinto vazio. Eu tenho medo do futuro. Eu tenho medo da morte. Deus me decepcionou. Por que Deus permitiu isso? Você não ouviu alguém falando isso? Às vezes num hospital, às vezes em um velório. Por que Deus permitiu isso? Eu perdi alguém e não consigo seguir. Então, muitas vezes a gente ouve essas frases e não percebeu. São pontes para a pregação do evangelho. Fala um pouco sobre isso. Isso aí. Eu creio que toda conversa existe pontos ali de conexão. Por exemplo, né, o vendedor. O vendedor, ele quer vender um produto a alguém. Sim. Cara, o vendedor, ele vai estudar e ele sabe que existe pontos de conexão com a necessidade que o outro tem. O evangelho, por si só, ele revela a glória de Deus. Então, a glória de Deus é o primeiro ato quando nós pensamos o evangelho. Por que evangelizamos? Para a glória de Deus, em primeiro lugar, né? Em segundo lugar, porque o evangelho ele vai de encontro à dor do outro. Ele vai de encontro ao coração do outro. Ele vai de encontro à vida do outro. Ele vai responder às necessidades das carências humanas. Então, se alguém fala assim, Douglas, eu estou de luto, cara, eu não estou conseguindo viver mais. Qual é o conselho que você dá a isso? Você pode dar conselhos técnicos de muitas coisas, usar, né, a psicologia, que é algo, né, bacana, usar ali uma terapia, mas, cara, a solução... A única coisa que transforma o ser humano de verdade se chama Evangelho do Reino de Deus. Cara, o Evangelho ele vai reconciliar você com Deus, você com o próximo, você com o mundo. Então ele vai ter essa faceta mais excelente de como a gente viver a vida, como ela tem que ser vivida. E porque a gente perdeu elementos na nossa vida, na nossa, né, caminhada, por conta da queda, por conta da natureza adâmica. Mas em Cristo nós podemos nos tornar uma nova criatura. Em Cristo eu posso ser um pai melhor. Em Cristo eu posso ser um filho melhor. Em Cristo eu posso ser um marido melhor. Em Cristo eu posso, né, fazer isso. Então, esse ato, esse ponto, né, de conversa, a gente tem que perceber. E quando que eu escrevo outro livro, né, o Evangelho e a Vida Comum, na verdade foi muito do que a gente falou aqui o ano passado na comunidade. Onde fica o Evangelho entre os domingos, né? De segunda a segunda. De segunda a segunda, porque no domingo eu escuto. Então, como eu posso sentar no café e ouvir alguém, mas sempre estar pronto? A ideia dessas aí, né, as pontes, foi que as pessoas pudessem ver, cara, que em toda conversa existe uma ponte para a gente levar o evangelho. Sim. E não é sobre você ser chato. Não. É sobre você levar a maior solução para a vida dele. E até você colocou outro, né?
eu não me perdoo, eu tenho vergonha do meu passado, eu vivo caindo no mesmo pecado, eu não consigo parar, né? Falando de vícios, Sim, eu não consigo mudar, eu não mereço perdão, eu não sou suficiente. Olha isso, a gente ouve isso em sim, conversas. Às vezes eu converso com o filho, sim. e aí é a hora, né? É a Você hora. entrar e aplicar o evangelho. É por isso que essas pontes sempre vão estar conectadas com conteúdo que você sabe acerca de Cristo. Então aí eu vou dar caminhos para a gente fazer isso, só que não é para dar um Ctrl+C e Ctrl+V, Uhum. porque isso Entender não isenta você de ouvir o Espírito Santo, Sim. né? Senão o pessoal fala, não, eu vou cumprir a cartilha aqui e eu vou aplicar. Opa, ouvi tal coisa, deixa eu lembrar do Deixa eu capítulo. lembrar, mas ele serve também de consulta. Então, Sim. né, você pode ler ele, um livro, né, corrido, Uhum. e você pode consultar para cada uma situação que você está vivendo Não, no porque momento. tem algumas aqui, ó, eu fui traído, né? Minha família me feriu demais. Mas também tem, por exemplo, eu venci no sentido de trabalho, mas não sou feliz. Eu tenho medo de faltar. Eu creio em Deus, mas não na igreja. Olha, isso aqui a gente ouve direto em conversa. Direto. Sou uma boa pessoa. Então, para mim, esse aí, ele é um dos mais complicados. Fala pra mim. Porque quando o cara fala que ele é um pecador, já de cara, Ele fala, ele "Pô, já eu tô- compreendeu parte do que tô é o todo errado, evangelho, né? né? O evangelho fala de um Deus que é santo, justo, né? Um Deus que enviou o único filho dele à terra, que também era santo, era também, né, justo, viveu uma vida que a gente não consegue viver, Uhum, uhum. né? E ele se entregou numa cruz, morreu, ele foi sepultado, ressuscitou para a glória de Deus e para nos perdoar das nossas falhas e pecados. Então, a gente compreende que o evangelho ele tem uma completude na nossa vida, ele confronta a gente. Agora, quando o cara fala assim, não, eu sou bom, Sou uma boa pessoa. eu sou uma boa pessoa, Uhum. eu ajudo as pessoas, eu faço a minha caridade e tudo. Mas quando você começa uma conversa dessa, eu sempre gosto de perguntar assim, eu falo, cara, eu posso te perguntar algumas coisas? Uhum. E eu já estou dentro ali da conversa e eu falo assim, você já mentiu? O cara, de vez em quando a gente mente, né? Quem nunca, né? Quem nunca? Você já traiu alguém? O cara fala assim, não, cara, minha esposa não, jamais. Por quê? Eu tô falando de um cara que moralmente, né, e tudo. Aí o cara fala assim, cara, não. Eu falo, cara, você nunca traiu a confiança de alguém e tal? Ah, então isso é traição, tal. Você já traiu a esposa? O cara, não. Cara, mas você já olhou alguma mulher e de alguma forma cobiçou ela? Ah, já. Cara, sabia que a Bíblia, ela vai nos dizer isso e isso? Então, para cada ponto, eu posso trazer um ponto bíblico que vai confrontar. Sim. E eu falo assim, cara, se tudo aquilo que você foi reprovado aqui, ele te reprovasse também para ter uma vida eterna. Então eu começo a levar ele à consciência do pecado, por mais que ele não se ache o pecador, por conta dos Parâmetros dele, dos né? seus tipos, né, de parâmetro, e ele começa a ser confrontado através disso, e a gente leva o que o evangelho, que a salvação é somente em Cristo Jesus, né? A gente pega, por exemplo, a nação do Japão, né, onde tem 1% só de cristãos. Os outros 99%, né, que estão lá, a maioria deles, moralmente, eles são excelentes. A gente, né, esteve lá e viu. Meu Deus. Cara, eles são excelentes. E os caras terminando o jogo, os caras limpando o estádio, Sim. os torcedores. Os jogadores E os limparam jogadores o vestiário. limpam o vestiário e deixam uns origamis de presente para as pessoas da limpeza e tal. Só, cara. Cara, aquela rua de Tóquio, a mais movimentada que tem no Tem um mundo, papel não no tem um chão, papel no chão e não tem lixeira. Verdade. Então, o nível de moral e tal. Mas, cara, o evangelho, ele é o próprio Cristo. Então, se a pessoa não recebe o Cristo, se ela não conhece a Cristo, ela não tem salvação. Então, olha que coisa. Então, não basta você ser moralmente perfeito. É necessário conhecer a Cristo. Não é? Então, a ideia de falar sobre cada uma ponte dessa é também a ideia de dizer, nós não podemos perder oportunidades. Sim. Olha que 3 absurdos que a gente pode, né, viver. O primeiro não é absurdo, a gente pensar. Imagina um médico, ele está fazendo Cooper ali na praia,
e de repente ele vê uma pessoa tendo ali um ataque epilético no chão, enrolando a língua e tudo. E o médico olhar e falar assim, não, hoje eu tirei o dia para fazer Cooper, eu não vou salvar essa pessoa. Tô de folga. Isso. Eu tô de folga. Cara, isso é um tremendo absurdo. Na verdade, até tá contra Antiético, né? contra uma promessa, como é que fala? Uma questão de ética. Ele colocou, eles têm que fazer uma promessa, Uma né? promessa salvar sobre a vida isso. quando eles estiverem perto. Então, assim, ele tá cometendo um crime, tipo assim, né? Sim, Porque sim. ele precisa, Ele né? tá Cumprir aquilo ali. quebrando Tá quebrando o princípio. CRM dele, né? Isso aí. Agora você imagina um bombeiro. Bombeiro, aí tocou a sirene lá e o caminhão já tá cheio lá de água e de repente alguém diz assim, ó, vai lá na casa 4 porque a casa ela tá sendo totalmente, né, incendiada e tem uma criança no quarto. Os pais eles saíram e a criança tá lá no quarto. Ele vai chamar o amigo dele, vai pegar o carro, né, e vai correr lá. Quando ele chega em frente à casa 4, os vizinhos, por favor, apaga logo o fogo, a criança tá lá dentro. Aí ele olha aqui no relógio e fala assim, cara, hoje tem Palmeiras e Flamengo. Poxa, eu não vou apagar o fogo. Eu vou voltar e vou lá assistir o jogo. Cara, isso parece até coisa de criança, mas é um absurdo isso. Meu Deus. Não é isso? Assim, não cabe na mente humana pensar que alguém pode fazer uma coisa dessa. Agora eu vou te contar um terceiro e que para mim é o pior de todos os absurdos. Imagina alguém chegar na sua casa, na sua própria casa, e se deparar com seu pai no sofá. E você olha para ele e você sabe que seu pai está caminhando para o inferno. E o maior absurdo seria você, sabendo disso, você não falar nada com ele. O Charles Spurgeon dizia assim, existem pessoas que vão para morte eterna, mas elas não podem ir sem antes passar pelo processo das nossas orações e da nossa proclamação. Então, é um absurdo saber que existem pessoas à nossa volta que estão caminhando para a morte eterna e não estão ouvindo a boa notícia do reino de Deus. Douglas, o que está muito assim no meu coração, né, latente, é que, cara, eu tô assistindo um vídeo e eu acho o vídeo, né, engraçado. A primeira coisa que eu faço é compartilhar. É compartilhar. Eu vou num lugar e eu acho um lugar maravilhoso, lindo. Tirar uma foto. Tirar uma foto. Compartilhar. E contar para alguém. Porque a gente não consegue prender isso. Quando a gente come alguma coisa, né? Cara, você tem que ir lá comigo. Tem que ir lá comigo. Tem a melhor... Agora, por que aquilo que aconteceu de mais precioso na nossa vida, que foi conhecer Jesus, a gente não tem essa mesma facilidade? Por quê? Então, esse questionamento, que nós já sabemos a resposta disso, é o que tem, durante os anos, vindo do meu coração, sabe? Isso traz uma diferença e às vezes um questionamento se realmente a gente acredita em Jesus. E é doido isso que você tá falando, porque quebra vários das nossas desculpas, né? Porque, por exemplo, se a gente ir levando as nossas desculpas para essa ilustração, que essas ilustrações do fogo, da pessoa morrendo na praia, até elas são leves diante do que é condenação eterna, né? E aí eu lembro uma vez o Mazzoni contando, né, de ele ter uma visão quando ele teve um despertamento para realmente avançar com a igreja central, né? Ele tem uma visão de pessoas caminhando para um precipício, né? E caindo e tal. Então, quando, por exemplo, uma das nossas desculpas eu não quero incomodar a pessoa, né? Eu vou pôr goela abaixo o evangelho e tal. Ela crê em outra coisa. Então você imagina essa cena de uma pessoa indo pro precipício vendada e você fala assim, vou incomodar, né? Ela tá de fone, ela tá ouvindo a música dela, vou incomodar ela. E ela caminhando pro precipício. Então, o que você faria, né? Você incomodaria. Você seria enfático. É claro que um monte de gente vai negar, um monte de gente vai falar não, né? Não vai querer. Mas eu acho que uma das questões, Michael, é que a gente não tem tanto a realidade da beleza de Deus e da salvação, mas o contrário também, nem o temor e tremor da condenação eterna. Sim. Né? Porque é isso. Numa cena de uma casa pegando fogo com uma criança lá dentro, é visível para nós. Perigo eminente, terrível, vão fazer algo.
Agora, será que a gente crê numa condenação eterna no inferno? Sim. Então, é algo, né, interessante, porque a gente ouve poucas palavras sobre isso hoje. Pouca gente pregando também sobre isso hoje. Então, a gente vê durante a história alguns homens, né, pregando, Jonathan Edwards, por exemplo, e as pessoas segurando no banco com medo de não cair no fogo eterno. Cara, Então, assim, tinha uma mensagem que tinha uma veracidade, que, cara, era existe pecadores nas mãos de um Deus irado. É o isso. nome da pregação. Existe a vida eterna, mas existe a morte eterna. E olha que coisa interessante, Douglas, que eu fico também pensando. Cara, o evangelismo, ele é o ato de resultar coisas eternas. Porque se você pregar o evangelho a alguém, se com a boca confessar, com o coração crer, e essa pessoa ela for batizada, por exemplo, ela será salva. A Bíblia diz. Agora, se ela rejeitar a mensagem, ela vai ser condenada. Então, o ato de evangelizar as pessoas resulta em algo eterno. Olha que privilégio que Deus concedeu a gente. E às vezes a gente não compreende a eficácia que tem na proclamação. O pastor Hernandes, ele vai dizer assim: o evangelho é um leão indomável. Ele fala isso porque que o Charles Spurgeon fala assim, que o evangelho é como um leão preso, né, enjaulado. Você não precisa defendê-lo, né? E tudo que você precisa fazer é abrir a jaula. Deixa ele. Deixa o evangelho cumprir o papel desse. A verdade é, as pessoas estão mais preparadas a receber o evangelho do que nós a falar o evangelho. Uau. Porque às vezes você vai ver e fala, cara, essa pessoa nunca vai se converter. Eu lembro de um amigo meu, o apelido dele era Trevas. Trevas? Meu Deus. Um belo dia, eu fui numa cidade, né, onde que ele mora, e eu tive um problema, cara. O siso começou, né, pra doer. Meu Deus. E eu falei, cara, eu preciso procurar... Dentista aqui. Né, pra um dentista. Cheguei lá no dentista, quem era? O Trevas. O Trevas. Meu Deus. Eu não sabia que ele tinha se formado e tudo. Nós éramos amigos de, assim, né, pra adolescentes. Cara, na hora que eu cheguei lá e olhei ele, eu falei assim com ele assim, cara, com você eu não vou tratar o dente não. Falei, brincando com ele, né? Ele falou comigo assim, a paz do Senhor, varão. Aí eu falei assim, Eita. paz do Senhor? Eu pensei que ele estava zoando. Tipo assim, né? Entendi, usando ele o seu jargão ele sabe ali. que eu era, né, cristão e tal. Aí ele falou assim, não, eu tô falando sério. Eu conheci o Senhor Jesus. E todo formalzão falando, sabe? Aí eu falei, cara, então conta aí como é que foi isso. Eu tenho uma hora curiosidade de saber como é que as pessoas encontraram Cristo. E ele falou assim, cara, é o seguinte, lembra um sítio que eu tinha? Eu falei, lembro. E foi então. Cara, aquele sítio eu usava para poder fazer bagunças. Eu levava, né, bebidas e som e mulheres e tal. Ia para lá, para aquele sítio. E um dia eu armei tudo isso e levei as pessoas para lá. E, cara, tinha uma igrejinha do lado, Assembleia de Deus. E resolveram fazer vigília naquele dia. Mas, Maico, o som dele estava mais alto do que o meu som. E eu fiquei irado com aquilo, botei a arma na cintura e fui lá resolver esse problema. Cheguei lá, Maico, tinha várias irmãs ajoelhadas orando, falando, orando, e o pastor lá orando lá no microfone. Eu falei assim, eu vou entrar agora e vou acabar com isso aqui. E ele falou que quando ele pisa para poder entrar ali naquele lugar, ele falou que não lembra mais de nada. Ele só lembra quando ele estava ajoelhado, chorando, e o pastor com a mão na cabeça dele, orando. E ali ele entrega a vida dele a Jesus. Olha que coisa, né, maluca. E eu até contei um segredo para ele. Eu falei assim, você sabe por que você não lembra de nada, né? Ele falou, por quê? Eu falei assim, porque você ficou endemoniado. E eles expulsaram o demônio de você. Você sabe disso, né? Aí ele falou que ele hoje, ele serve aquela comunidadezinha, aquela mesma comunidade. Ele é diácono hoje lá. E ele contando como que o evangelho, ouvir o evangelho, o discipulado, como isso foi mudando e transformando a vida dele. Na hora que eu olhei, eu falei, cara, se Deus converteu o Trevas, ele converte qualquer pessoa. E como é que era o apelido dele agora? Hã? Luzes? Ai, o Luz. O Luzes. O Luzes. O Luzes, legal. Meu amigo.
Mas acho que todo mundo aqui, né, que tá nos ouvindo, talvez teria aí, veio na sua cabeça o nome de alguém, né? Nossa, fulano, não, isso é impossível. E é muito doido isso, assim, porque você pode até deixar nos comentários aqui, porque realmente parece que é aquele primo que você fala, nossa, esse aí nunca é o que vem, né? É o que vem, é aquele tio, aquela tia que você fala, não, isso aí não. É o que vem. Porque tem um aspecto do evangelho que a gente sempre esquece, você começou falando, é necessário saber quão perdido estamos. Sim. Para abraçar a boa notícia da salvação. Porque aqueles que não faziam tanta coisa errada, muitas vezes, infelizmente se acham bons e não precisam de um salvador, né? Sim. Então, são esses, né? E também essa intensidade da rebeldia se converte na intensidade da busca, né? Isso Era mesmo. uma fome na alma da pessoa, né? De chamar atenção, de tal, mas que era uma carência profunda. E essas pessoas, quando se convertem, vêm de todo o coração ali, né, viver aquilo, né? E é uma barreira, às vezes, a gente cria, porque nós somos iludidos também em pensarmos que é a nossa oratória ou nosso poder de convencimento que vai Isso alcançar também, alguém. hein? Então você vê aquele primo seu que, cara, é terrível, e você fala assim, cara, mas eu já tentei falar com ele. E às vezes você ainda está pensando que é você que vai fazer isso, só que Entendi. não é. Cara, evangelização é uma obra do Espírito Santo. É. Você precisa falar, precisa ter o querigma, né, a proclamação. Mas é necessário saber que é uma obra do Espírito Santo. É ele quem vai convencer do pecado, do juízo, né, para a justiça. É o Espírito Santo. E não é. Eu falo bastante sobre isso, né, também. E a gente começa, através disso também, querer saber da opinião do outro sobre isso. Ok. Cara, quando eu estou evangelizando alguém, não é sobre saber a opinião do que as pessoas pensam sobre isso, mas é o que Deus pensa sobre isso. Então, assim, eu não vou usar uma maquiagem para fazer isso, eu preciso utilizar a fidelidade. Eu preciso ser fiel em comunicar às pessoas que existe um Salvador. Sim. E comunicar às pessoas que existe um Senhor. E que esse Senhor e Salvador, ele é Salvador porque veio para livrar ele dele mesmo. E veio para também livrar ele da ira eterna de Deus. Agora, como é que a gente pode conciliar essas duas realidades? Porque, cara, você tá falando de chegar para alguém e falar a verdade, de certa maneira, nua e crua, no sentido, por exemplo, cara, rejeitar essa mensagem é ser condenado. Até eu vi uma vez o pastor falando assim, pastor Paulo, ele falando, vamos mudar o evangelismo, ao invés de a gente chegar e falar pra pessoa assim, cara, você quer aceitar Jesus? Vamos começar a falar assim, você quer negar Jesus? Interessante. Porque ele diz assim, né? Porque Jesus já morreu por você. Ele tá de braços abertos já te fazendo o convite. Então, o convite não é para aceitar, o convite é para negar, né? Então, assim, Exato. levante sua mão. Eu nego Jesus. Quem que vai fazer? Né? Mas, assim, é uma verdade, de certa maneira, quando falar do real, ela é dura, né? Só que, ao mesmo tempo, de um outro lado, a gente pode querer ser tão educado e cortês e tal, e não falar a verdade. Como conciliar essa graça e verdade, esse amor e verdade, né? Que não pode faltar nenhum dos dois elementos, né, na evangelização. Sim. Eu creio que entre a graça e a verdade existe o amor, né? Então, assim, geralmente, quando a gente quer falar a verdade a alguma pessoa, a gente pode ser completamente duro com ela e mal educado. Ok. Então, hoje, existem pessoas que são chatas em evangelizar outros. Porque ela quer realmente empurrar o evangelho à goela da pessoa, ou então ela quer que a pessoa assuma um compromisso ali na hora, de qualquer forma. Então, é quase que uma agressão. Então, por isso que, às vezes, nós somos até assim, né, tratados como agressores verbais, com pessoas que estão lá, estão numa festa. Eu vi que teve uma polêmica num show se eu não me engano, né, para a Anitta, que alguém foi lá para poder falar de Jesus, evangelizar, e as pessoas começaram a criticar embaixo, dizendo assim, cara, você está indo aí dessa forma e tal. E a pessoa que estava lá, ela não estava sendo agressiva com as pessoas, estava lá pregando o evangelho.
E sempre vai ter a oposição a isso. Sim. A gente não pode esquecer que vai ter oposição. Tem gente que critica o fato de nós evangelizarmos. Sim. Né? Que é, não, meu, essa é a sua religião. Então guarda pra você, eu tenho a minha, você não tem que me convencer de nada. Isso é invasivo, tá errado. Tem gente, então, só que essa não é a convicção do cristianismo. Isso. O cristianismo é uma religião que é incentivado a pregar, porque você crê que é a verdade, né? Isso. O que a gente está compartilhando com as pessoas é o amor de Deus. Sim. Né? O amor de Deus está em uma pessoa, está em Cristo Jesus. Então, quando nós estamos compartilhando alguém, né, em meio a essa graça e verdade que nós temos que pregar, e o evangelho é contracultural. Né? O evangelho ele é contracultural. Enquanto que o mundo diz que casamento acabou, nós estamos ali acreditando no casamento. Né? Enquanto que diz que ter filho hoje atrapalha, né? Isso aí, ou então você pode escolher o que você quer ser da sua vida contra a sua própria assim, né, natureza. Então, cara, o mundo vai dizer o que importa é o amor, mas qual é o amor? Jesus, ele veio, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade é o que ele é. Então, a gente às vezes quer falar do Jesus que é o caminho e de Jesus que é a própria vida, mas às vezes a gente esquece de falar da verdade que Cristo é. Aí o que acontece, Douglas? Para mim, que é o maior problema é quando a gente, né, desequilibra. Então, eu vou evangelizar alguém e eu quero usar somente a graça. Ou então eu vou usar somente, né, os benefícios. Vem para Jesus e seja feliz. Vem que agora é só vitória. É uma Aí propaganda enganosa. Propaganda enganosa. Porque no primeiro mês o cara, quando o sofrimento viu, o cara falou, não, calma aí, cara, que evangelho é esse? Que eu tô sofrendo. E Jesus vai dizer o tempo todo, no mundo tereis aflições. Então, assim, o evangelho ele não vai esconder, né? Mais uma vez, ele não vai maquiar o que de fato ele é. Mas que existe um Senhor que é soberano sobre tudo. Em todas as estações, seja no frio, no calor, quando que a árvore seca, quando que ela começa a ficar florida, em todas as estações ele é soberano sobre tudo. Ele vai utilizar até mesmo dos nossos sofrimentos para revelar quem ele é mesmo de verdade. Então eu creio que precisa ter tempero. Ok. Precisa ser equilibrado. Quando eu vou confrontar alguém, a gente não vai para poder perder a pessoa, a gente vai para poder ganhar a pessoa. Então eu posso falar a verdade, mas existe uma maneira de falar a verdade. E quando nós somos mal assim, né, educados, a gente afasta. Mas quando a gente leva amor, o próprio Espírito encontra um meio para convencer a pessoa. Uma parada que a gente tem que tomar cuidado é para que o evangelismo não vire eu amo mais bater uma meta do que a pessoa, né? Então, eu queria muito poder chegar no final do mês e falar, ganhei 4 pessoas por Jesus, né? Então, tomar esse cuidado, né? Sim. Porque pode se tornar a nossa meta, né? Sim. E ignorar que é uma pessoa que tá ali, que Deus ama e que seu filho morreu por ela. Eu lembro que você tava falando de ser, assim, mal educado, nesse sentido, assim. Eu lembro que eu tava num culto, eu levei um amigo que não conhecia Jesus, né? Ele estava ali no culto com ele, era um culto de jovens, e aí um pastor foi pregar e tal, e ele perguntou assim, quem aqui hoje não é cristão e tá nos visitando aqui? Aí, meu amigo, levantou a mão, mais uns 4, 5 lá levantaram a mão, né? Aí ele falou assim, vem que aceita Jesus, né? Aí esse cara assim e tal, né? Ele, não, vem gente, vem pra frente aqui, aceitar Jesus, só que aí você tem 100 pessoas te olhando, né? Aí ele foi pra frente, assim, aí os outros foram pra frente e tal. Aí eles, repete comigo, tal, não sei o quê, né? Aí eu lembro que acabou o culto, meu amigo chegou pra mim e falou assim, você sabe que eu não aceitei, tá? É que eu fiquei com vergonha e eu fui lá, né? E, cara, talvez o coração dele até se fechou, né? Por uma imposição de algo que precisa ser totalmente genuíno do coração, né? Sim. Totalmente. É um perigo grande quando a gente vai trocar a questão da fidelidade naquilo que você está fazendo por você estar ali almejando quantitativo a qualquer custo, né? Então eu fui de uma comunidade também
que tinha o dia que tinha que apresentar os frutos. Ah, é? É, Dia dos frutos. isso. Aí, né, o líder, ele tinha que levar os frutos de uma camisa de determinada cor. Então, por exemplo, minha camisa era, essa minha camisa amarela, a sua camisa, né, azul e o do outro, assim. Então, cada um tinha uma cor e tinha que representar. Eu era, no caso, o líder, né, principal, e o outro lá também, então a gente tinha que levar as cores. E quem tivesse a quantidade, né, maior é quem estava frutificando mais. Então, cada líder ia com a cor do seu setor, não? Isso aí. Tá. Isso aí. E aí você tava lá, de amarelo, seu setor é Não, amarelo. isso aí, estava lá. E o que eu fiz? Eu vi alguns amigos lá na praça, passei lá, eu peguei uma van para poder buscar algumas pessoas. Falei assim, tá fazendo o que hoje? Ah, nada. Vamos lá que vai ter um culto e tal lá na igreja e tal. Ah, Marco, bora lá. Marco, coloca uma camisa amarela. Você falou? Falei. Só que o cara nem crente era. Tipo assim, ele foi no culto. Chegou lá, ele fazia parte de um fruto. Então, assim, cara, nós podemos, através daquilo que nós estamos ainda com expectativas, que é o que as pessoas pensam acerca de nós, Uau. nós colocamos isso em oposição ao que Deus está vendo sobre nós. Cara, isso é um perigo enorme. É. Eu lembro que na missão, assim que a gente começou, né, para a missão, aí tinha, né, uma igreja que pedia para a gente relatório. Aí mandava lá e tudo, eu tinha que ir preenchendo. Aí no final, quantas almas foram salvas esse mês? Se eu colocasse 0, eles iriam começar a falar assim, pô, ele não está frutificando. Cortar o sustento. Cortar. Porque Meu eu já Deus. tinha uma consciência que não é só o cara levantar as mãos. Sim. Porque se eu chego no interior de uma cidade e eu pergunto, gente, quem quer Deus aqui? Oh, a maioria levanta a mão. Tá. Aí eu começo, opa, 15 pessoas. 15 pessoas quiseram Deus. E isso. Aí o outro missionário que manda para lá, manda assim, hoje a gente durante o mês alcançamos 50 almas. Eu não gosto nem de utilizar almas, eu gosto mais de falar sobre vidas, né? Sim. Aí, 50 almas, aí eu coloco lá 3, né? Por quê? Porque a pessoa, ela tá mostrando, né, frutos mesmo. Ela tá mostrando fruto de arrependimento. Então, eu acho que a medida de fruto de verdade é se tem arrependimento e, no caso, é fé. Então, é um perigo que a gente corre, porque sempre estamos nos importando com o que as pessoas falam sobre nós e não aquilo que Deus ele pensa sobre nós. Então é um perigo enorme. E até a gente saber o que é verdadeiramente alguém, né, entregar a vida a Jesus, né? O Coelho ministrou lá no final da Lidere como Jesus, né? Que é ser um discípulo? Porque a ordem é vai e faz discípulos, né? Então o que é? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz, siga-me. Aquele que amar qualquer coisa mais do que a mim não pode ser meu discípulo. Aquele que não estiver disposto a entregar tudo não pode... Meu, é uma parada Sim. muito mais alta do que levantou a mão, falou com a boca, acabou. Já tá feito, você tá salvo e tal. Não. É uma aliança. Eu lembro que a Luísa foi batizar, eu falei pra ela, Luísa, você tá casando com ele. Você tá fazendo uma aliança com ele. É muito mais alto. É muito mais alto do que um dia eu levantar a mão e falar, Val, eu quero ter um relacionamento com você. É uma vida de desenvolvimento e de renúncias e de escolhas e tal, para que você tenha uma aliança com alguém, né? Então, se a gente fosse ser real, né? Quantos discípulos para Jesus? Esses números seriam totalmente diferentes, né? Isso aí, eu creio que a pergunta deveria ser essa. Por quê? Após você conectar com a pessoa, eu até no livro, eu vou falar sobre né, um mapa. Eu vou falar que durante, né, um mapa ali, nós temos que primeiro conectar com a pessoa, né? Depois nós temos que ouvir a pessoa, chegar como se fosse ali, né, para o aluno. Nós temos que revelar o Cristo a ela e mostrar o próximo passo. Né? Porque o próximo passo vai ser o discipulado. Então não é simplesmente Jesus, né? Evangelizar a pessoa, mas você precisa tomar um compromisso de falar quem Jesus é de verdade, sabe? Revelar Jesus para ela de verdade, caminhar com ela. Porque nós podemos correr o risco de cumprir só parte daquilo que Jesus ele mandou. Entendeu? Então não é somente ir, portanto ide.
Mas depois tem, e façam discípulos de todas as Muito nações. bom. Né? Até mesmo, né, o livro que vocês escreveram Aham. agora fala bastante sobre isso, né? Exatamente. De que maneira nós E podemos... até como isso entrelaça, né? O discipulado e o evangelismo, né? Às vezes a gente quer traçar uma linha, mas a realidade é que essa linha ela é mais difícil, assim, né? Porque mesmo na jornada de Jesus com os discípulos, por exemplo, tem uma frase que ele fala assim para Pedro: quando você se converter. Então, espera aí. Você está discipulando ele e ele ainda não é convertido? De certa maneira, sim. Né? Então tem esse caminhar, esse relacionamento junto que tem o objetivo de formar Cristo no outro. Difícil traçar a linha, né? De tipo, o evangelismo acabou, agora é discipulado, né? Porque tem muita gente que vai se convertendo no processo de um discipulado. É uma continuidade, né? É uma continuidade. É claro que é diferente eu tô sentado no Uber, pode ser que a única vez que eu vou ver aquela pessoa na minha vida, eu quero compartilhar com ela Jesus. Tô sentei do lado de alguém no avião, provavelmente a única vez que eu vou ver aquela pessoa e eu lançar uma semente ali. Mas na maioria das vezes vai ser esse processo, né, de um relacionamento com a pessoa, né? E é importante também fazer isso, né? Mas a gente sabe que não é somente isso. Tipo assim, a oportunidade que tiver lançar uma semente, né? Sim. A gente tem um amigo que ele fazia o seguinte, ele falava que ele não perdia oportunidade, né, por nenhuma. Só que ele é aquele cara evangelista nato, sabe? Aquele que evangeliza o poste, sabe, assim. E ele, por exemplo, ele encontrava o taxista. Aí ele entrava no táxi, ele perguntava ao taxista. Ele falava assim, eu conheço dois tipos de homem que dirigem no táxi. Aí o cara, qual? Então, um que vai passar a eternidade com Cristo e o outro que vai passar a eternidade longe de Cristo. Aí ele perguntava, e qual que você é? Cara. Aí o cara falava assim, bom. não, mas eu não sei a diferença desse. Então ele aplicava ali o evangelho pro cara, entendeu? Muito bom. Aí ele ia pro dentista, a mesma coisa. Isso dá pra fazer qualquer um, né? Qualquer profissão, né? Cara, eu conheço dentista... Dois tipos de dentista. Dois tipos de dentistas. Qual você é? E ele utilizava isso o tempo todo, elevador. Ele tinha uma maneira de falar o evangelho, assim, o evangelho em partes, né? Uma semente dele em 30 segundos. E eu até escrevi no livro. Eu vi o evangelho de 100 segundos. Eu escrevi você o que ele fala. 60 ainda. E também, aí eu, Ou 60, Tá. é isso aí, é de 30, né, por 60, depende de onde que você tá. Também no andar. Isso, e de como você pode lançar uma semente ali, né, porque talvez você vá lançar uma semente, mas vai vir alguém que vai fazer regar, o trabalho, a continuidade, né? Mas a gente não pode perder nenhum tipo de... Eu lembro do Pedro Borel, né? Contando a experiência dele no Starbucks, né? Sim. Qual o nome do Senhor? Jesus. Aí a mulher escreveu Jesus Cristo. O Pedro é um evangelista nato. Mas é isso, Esses dias eu vi uns meninos, né, lá nos Estados Unidos, eu acho, eles colocaram o cartão de crédito, aí eles pegam assim, né, para a Bíblia, na hora de pagar, eles vão lá e colocam para poder pagar. Aí eles falam assim, ó, isso aqui é que paga realmente o preço. Então eles aproveitam daquele meio para poder pregar o evangelho. Então a gente pode ter muitas estratégias para poder fazer isso, mas não esquecendo que nós temos que discipular as pessoas. Muito bom. E tem uma pergunta dentro de tudo isso que a gente conversou, né? Como medir sucesso no evangelismo, né? E o que eu vejo é que quando o assunto é desse nível espiritual... Porque assim, uma coisa que a gente não falou aqui, né? É que o vão e façam discípulos, ou o vão e evangelizem, é comparado com o vão e ressuscitem mortos. Sim. É uma tarefa impossível. Alguém morto espiritualmente ser ressuscitado para a vida eterna com Cristo. Então, é uma obra de Deus que vai fazer através de nós. Ele quer que a gente vá, pregue, mas é através... Só que é Ele que vai fazer. Então, assim, é impossível, né? Então, eu fico pensando o que é sucesso no evangelismo, né? E uma das respostas que eu daria, mas eu queria que você falasse, eu acho que é ser fiel, né? Não é nem evangelizar 10 pessoas. Acho que é ser fiel, porque pode ser que alguns o Senhor vai usar para pregar e todos irão negar. E você vai chegar diante de Deus, ele vai falar, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Você foi fiel no que eu mandei você fazer. As pessoas ao redor... E é o que você falou, né? Pode ser que foi um instrumento de condenação. Mas aquela pessoa não vai poder falar, eu não ouvi, né? Isso aí. Eu creio totalmente nisso. Eu até escrevi também sobre isso. A gente precisa ser fiel à fidelidade, aquilo que a gente está ali, né, fazendo em constância. Então, quanto mais a gente evangeliza,
mais isso se torna natural. E não vai ser um evento, Legal. vai ser parte daquilo que eu estou fazendo. Então, por exemplo, como que algumas pessoas elas chegam, né, ao sucesso em alguma área? Elas chegam sendo constantes. Muito bom. Né? Todos os dias, se eu quero ter uma floresta, como é que eu faço? Eu vou plantando as sementes, né? E vou no outro dia regando, e eu vou botar uma proteção para que não venha, né, para os animais e comer a árvore ali e tal, né? Então, assim, você tem que fazer esse processo. Então, a constância para mim e a fidelidade, elas caminham as duas ali, né, juntas. Sabendo que, mais uma vez, não é o papel nosso de convencimento de pessoas. Não. Então, isso torna Deus realmente aquele que faz a obra e nós como Seus o canal. cooperadores. Né? Os cooperadores daquilo que ele está fazendo. E uma outra coisa interessante é que Paulo vai nos chamar de embaixadores de Cristo. Cara, eu não consigo... Imagina você ser um representante dos Estados Unidos aqui no Brasil. Aí você fala assim, cara, que honra. Eu estou representando a minha nação aqui. Imagine o representante do Brasil lá no, por exemplo, né, no Nepal. Aí você chega lá e alguém fala, cara, quem é o representante do Brasil? Você fala, cara, eu sou. Cara, deve ser uma honra. Embaixador, eu sempre acho que é uma honra. Sim. Agora, nós somos embaixadores do reino dos céus aqui na terra. Olha que privilégio. Aí vem o segundo, né, privilégio que Paulo fala em 2 Coríntios 5:20. Ele fala assim, e isso vai nos ajudar, isso vai, né, cooperar para o ministério da reconciliação. Douglas, o ministério da reconciliação é algo grandioso. Porque a gente está falando do maior milagre que pode ter. Um cego ver é um milagre, paralítico andar é um milagre. Mas quando o pecador encontra com seu Salvador, é o maior milagre que possa ter. Porque o cego que viu, ele pode rejeitar Cristo. O paralítico, ele pode rejeitar Cristo. Cara, eu não quero Cristo depois de caminhar. Agora, o pecador, quando os seus olhos são abertos, quando o coração dele é acalentado pelo Espírito Santo, cara, isso não tem preço. Então é esse privilégio que vai acontecer por causa de uma fidelidade e por causa de uma constância. Bom. E é fruto de sermos cheios, né? Sim. A gente não pode também esquecer nessa conversa toda que precisamos ser alguém que ora. A oração é a primeira coisa. Se eu fosse botar uma cadeia aqui, eu botaria oração, evangelismo e discipulado. Caminhando juntos, sabe? O tempo todo. Enquanto que eu estou orando, eu estou evangelizando e eu estou discipulando alguém. Muito bom. E não é sobre, né, o quantitativo, mas é a fidelidade naquele que Deus tem falado conosco. Uau! Olha, eu quero muito você sair daqui encorajado. E também aqui eu queria muito apresentar essas ferramentas para você. Não há desculpa, né? Mas da nossa parte de não sei, não sabia, né? Nós vamos chegar um dia diante de Deus e não vai dar para falar, eu não sabia. Olha só. O Evangelho e a Vida Comum, que é como o Espírito Santo transforma nosso ordinário em extraordinário. Guia prático para evangelização, tá? Descubra como transformar cada encontro em uma oportunidade de compartilhar o Evangelho com simplicidade e conversas que levam ao Evangelho, um guia prático aí para você saber as pontes que você pode usar em cada conversa. Vou deixar para vocês o link aqui na descrição, você pode pedir cada um e os 3 juntos está numa condição especial aqui na loja para a gente espalhar essas ferramentas para você estudar com a sua galera aí na sua igreja. Eu tenho certeza que o Senhor quer usar você para encontrar a sua cidade. Obrigado, meu amigo. Obrigado mesmo. Douglas. Deus continue abençoando. Estou aqui com o meu moletom da Jesus Cop School. Isso aí. Inscrições abertas, próximo ano. Inscrições abertas para 2027, né? Já tem várias vagas preenchidas aí, então corre se você quer vir estudar com a gente. Mas obrigado, Maico. 40%. 40% das vagas. Meu Deus, olha, nós estamos aqui gravando em junho, né? Então, corre aí, porque começa em 2027. Obrigado por esse tempo aqui, obrigado você que ficou com a gente e que também você possa pegar esse link e mandar para outras pessoas, para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo tão rico. E também os livros estão disponíveis aí. Deus abençoe você e não se esqueça, você é
uma cópia de Jesus. Valeu. Tô aqui para agradecer você que tá sempre aqui com a gente no podcast Jesus Copy. Eu espero que você tenha sido abençoado pelo nosso canal e eu queria te fazer um pedido. Será que você poderia se inscrever aqui no canal? A gente pega às vezes as estatísticas, a gente sempre vê que tem um grupo muito grande de pessoas que assiste, mas não é inscrito. Quando você se inscreve, é uma forma gratuita de você dizer, ó, isso aqui é relevante e nos ajudar a alcançar mais pessoas. É uma forma maravilhosa de agradecer se você é abençoado pelo movimento Jesus Copy. Agora, tem mais uma forma de você poder abençoar tudo que está acontecendo aqui. É se tornando um membro aqui do canal Jesus Copy, é se tornando um Jesus Copies, né? E você pode, então, ser membro, você vai estar contribuindo financeiramente para toda a equipe que está por trás aqui trabalhando, produzindo conteúdo para mais pessoas se parecerem com Jesus. Então, se você pode fazer isso, vai estar abençoando muito o movimento Jesus Copy. Então tá aqui, é só você clicar e se tornar um membro do nosso canal Jesus Copy. Deus abençoe você.